O Finn perdeu o braço, perdeu o pai, perdeu a primeira namorada de um jeito cruel e continuou sorrindo em toda a aventura seguinte. Sabe como ele conseguiu isso? Ele tinha um lugar dentro da própria mente onde guardava tudo o que doía demais para sentir. Ele chamava esse lugar de cofre. Você provavelmente já fez isso. Algo ruim aconteceu, machucou. E em vez de processar tudo aquilo, você guardou. Fechou a gaveta, seguiu em frente, continuou sendo funcional, sorridente, de boa. E a gente até tem um nome informal para isso. Vou lidar com isso depois. Só que depois nunca chega e a gaveta vai enchendo. Fim de Hora de Aventura sentia exatamente isso. Só que ele deu um nome para o hábito. Ele chamava esse lugar de cofre. E o problema do cofre nunca foi guardar as coisas, foi nunca mais abrir ele. No começo da série, Finn é só um garoto aventureiro, sem passado complicado à vista. Sem grandes traumas, só um herói de 12 anos que resolve problema com a espada e um sorriso. Mas conforme os anos se passam, literalmente, porque a série acompanhou o ator crescendo de verdade, Finn começa a acumular as coisas. Ele perde o braço numa batalha tentando salvar o próprio pai. O braço vira uma flor mágica que aos poucos começa a morrer. Um lembrete físico e constante de que alguma coisa nele também estava morrendo por dentro. Logo depois, o pai dele, que ele passou a vida procurando, se revela como um homem covarde e egoísta, que abandona de novo sempre de propósito. Fim também vive um relacionamento que termina de um jeito doloroso, em parte porque ele mesmo manipulou a situação sem perceber o mal que ele causava. Perda atrás de perda, em sequência, sem pausa. E o que o Finn fez com tudo isso? Ele sorri. Parte para a próxima aventura. Age como se tivesse bem. Só que tem uma cena sutil, quase escondida no meio de um episódio qualquer, em que ele explica para um amigo como consegue continuar animado apesar de tudo. Ele diz que tem um lugar na cabeça dele, um cofre, que quando alguma coisa dói demais, ele simplesmente tranca aquilo lá dentro e continua andando. O amigo dele reage com uma preocupação. Finn reage como se fosse a coisa mais normal do mundo. Vamos falar sobre o que está por trás dessa ideia, sem enrolação. O cofre de Finn não é uma genialidade emocional, não é resiliência de verdade, é repressão. E a diferença entre as duas é simples. Resiliência é processar a dor e seguir em frente, carregando o aprendizado dela. Repressão é empurrar a dor para um canto e fingir que ela não existe. O problema da repressão é que ela funciona, mas por um tempo. Você consegue trabalhar, sorrir, socializar, parecer funcional. As pessoas ao redor até acham que você está bem, porque você mesmo se convence disso. Mas a emoção não processada não desaparece, ela se acumula. E ela sempre encontra uma saída, só que raramente uma saída saudável. No caso do Finn, a saída veio de forma do comportamento impulsivo, ciúme excessivo, tratativas desesperadas de preencher um vazio beijando garotas aleatórias e explosões emocionais que pareciam vir do nada, mas na verdade vinham de anos de coisas nunca resolvidas. O cofre de Finn não sumia com os problemas, só atrasava a hora de sentir eles. Agora vem a pergunta que incomoda. Você tem um cofre? Pensa em quantas vezes você já disse tá tudo bem quando não estava. Quantas vezes você trocou de assunto na sua própria cabeça para não encarar alguma coisa? Quantas perdas, decepções ou arrependimentos você simplesmente não processou? Só empurrou para o fundo e seguiu vivendo.
A cultura moderna incentiva isso há um tempo inteiro. Seja produtivo, seja forte, não seja dramático. Segue em frente. Só que seguir em frente, sem processar, não é força, é adiamento. E o problema do cofre emocional é que eles não têm um limite visível. Você não sabe quando eles estão prestes a estourar, até eles estourarem. Finn passou anos percebendo o garoto mais animado de You, enquanto por dentro acumulava perda, raiva e medo suficiente para explodir a qualquer direção. A pergunta não é se isso também está acontecendo com você. A pergunta é o que está lá dentro do seu cofre agora mesmo, esperando a porta ser aberta. Aqui está a parte mais importante da história de Finn. E aqui a gente menos comenta, na verdade. Ele não continua com um cofre trancado para sempre. Ao longo da série, aos poucos, dolorosamente, ele começa a encarar as coisas que guardou. Ele enfrenta o próprio pai de novo, dessa vez sem fugir da decepção que ele sente. Ele aprende devagar a admitir quando está triste em vez de mascarar como uma aventura. Ele desenvolve relações mais maduras, baseadas em honestidade em vez de impulso. Ele não vira uma pessoa sem dor, vira uma pessoa que aprendeu a carregar a dor sem precisar escondê-la de si mesmo. É exatamente aqui que mora a diferença entre o Finn de 12 anos e o Finn que a série termina mostrando. Não é a ausência de sofrimento, é a coragem adquirida aos poucos de abrir o cofre em vez de fingir que ele não existe. Todo mundo tem um cofre. A pergunta nunca foi se você guarda coisas lá dentro. A pergunta é: você pretende abrir ele algum dia ou vai continuar empilhando coisas até não ter mais espaço? Finn levou anos e precisou perder muita coisa para entender que sorrir por cima da dor não é o mesmo que superar ela. Você não precisa perder um braço, um pai ou um amor para aprender isso. Às vezes a coragem não está em enfrentar um monstro lá fora, está em abrir a porta que você mesmo trancou por dentro. É isso, pessoal. É isso que eu tinha para falar sobre esse tipo de situação, né? Coisas que você acaba guardando para si mesmo e às vezes quer só falar e não sabe como e acaba descontando em algo mais. Eu trouxe esse exemplo do Fim porque é uma série, um desenho que eu assistia bastante quando era criança e gostava demais, tá? Espero que vocês tenham gostado. De novo, eu vou voltar a ter uma frequência no canal, trazer mais vídeos como esse. Espero que tenha também ajudado vocês de alguma forma. Se te ajudou de alguma forma, pode comentar, dar um like, que eu vou estar sempre de olho, tá bom? Muito obrigado, pessoal.